Vamos daqui a pouquinho fazer a leitura do texto. Eu queria só fazer uma breve introdução. Nós estamos falando deste livro, desse evangelho, e talvez alguns irmãos pensem assim, mas por que não parar um pouquinho a exposição para falarmos do Natal? É porque o evangelho, ele fala do Natal o tempo todo. Natal é nascimento, é vinda de Jesus. E o evangelho de Marcos, ele vai trazer as promessas do Natal para o nosso coração. Por exemplo, hoje pela manhã nós lembrávamos, partindo do texto anterior, de Jesus acalmando a tempestade, da promessa do Natal do Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus está conosco, mesmo diante das tempestades da vida, nós podemos contar com a presença e sempre vamos contar com a presença do Senhor Jesus. E agora há uma outra promessa que nós temos também e que tem a ver com o Natal. É a promessa de um Cristo libertador, de um Cristo que vem para nos libertar. E o texto mostra isso. Aliás, se nós lembrarmos na profecia de Isaías, capítulo 61 de Isaías, Jesus seria aquele, ou o Messias seria aquele que iria libertar os algemados, trazer libertação aos cativos. É promessa que foi cumprida quando Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele demonstrou isso. E nós vamos ver um texto que fala exatamente sobre essa libertação a um homem cativo pelo próprio Satanás. Não só por um demônio, mas por uma legião de demônios, conforme nós vamos ler o texto. E ainda antes de lermos o texto, há algumas linhas nessa questão que nós chamamos de batalha espiritual, porque você vai encontrar igrejas, pessoas que defendem uma seguinte situação: Satanás está em todos os lugares, em todas as coisas, e em tudo que acontece na vida tem a ver com Satanás. Parece que Satanás é o centro de todas as coisas. Não é? Não é assim que a Bíblia apresenta. Mas há pessoas que colocam Satanás em tudo. Então, se você está com uma dor de cabeça, deve ser um demônio. Se você tem algum problema na sua vida, deve ser um demônio. Parece que nós não conseguimos admitir os nossos próprios erros e colocamos todos os nossos erros na conta de Satanás. E eu penso que Satanás, no dia do juízo final, é claro que ele já está condenado por tantos erros, por tantos pecados, mas eu penso que ele vai dizer: mas isso aqui eu não fiz não. Isso aqui foi, fulano de tal que fez, eu não tenho nada com isso. Porque as pessoas parecem que enfatizam demais a obra de Satanás. Então há esse lado, há aqueles que enfatizam demais, que colocam demônio em tudo, demônios territoriais e coisas assim. Eu lembro que na época que eu fazia seminário, hoje já tem, lá no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, já tem uma placa dizendo, identificando que é um seminário, lá no Campo Belo. Mas na nossa época não tinha placa. E nós brincávamos como seminarista, falava: ufa, ainda bem que não tem placa, porque aí não vai ter demônios territoriais aqui no seminário, ele não vai saber que é um seminário e coisas assim. Brincando, claro. Porque nós sabemos que não há demônios territoriais, é uma ênfase exagerada que muitos movimentos dão, movimentos chamados de batalha espiritual, dão com a pessoa, com relação à pessoa e à obra de Satanás. No entanto, existe um outro lado, e que muitas vezes é visto nas igrejas mais tradicionais, como a nossa, a igreja presbiteriana, que é achar que Satanás é aquele que não faz nada, que não age no mundo celestial, aliás, no mundo espiritual. E nós acabamos de ler um texto com o nosso irmão, presbítero Mauro, que nos levou a ler um texto na liturgia, o qual deixa claro que nós não estamos aqui, nesse mundo, a passeio. Há uma batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais, que nós não temos noção do que acontece, de como Satanás usa as circunstâncias do dia a dia para tentar nos atingir, para nos tentar, para jogar, como diz lá o texto, os dardos inflamados do maligno, e nós precisamos aprender a tomar toda a armadura de Deus para nos proteger. É muito interessante que Paulo ali, ele está tão preocupado com essa questão, que ele não coloca armas de ataque, a não ser uma só. As armas usadas ali da armadura do soldado cristão são de defesa. Paulo já está trazendo uma lição para a gente. Não ache que você é mais esperto que Satanás. Não ache que você tem mais recursos do que Satanás. Dependa de Deus,
como diz, né? Vigia, ora, busque ao Senhor, né? Porque Satanás, ele é astuto demais, e como diz lá na carta de Pedro, ele é como um leão rugindo ao nosso derredor, ele está o tempo todo ao nosso derredor. Você não precisa se desesperar, nós não precisamos nos desesperar, porque o Salmo 34 diz que há alguém ao nosso redor, o anjo do Senhor, ou seja, alguém mais perto da gente. Ao derredor está Satanás, mas o anjo do Senhor, a pessoa de Cristo, está ao nosso redor, diz o texto. Então, olha só, há duas linhas, uma que enfatiza demais o poder de Satanás, a ação de Satanás, e outra que não dá a devida atenção às ações de Satanás. E a Bíblia não apresenta nenhuma coisa nem outra. A Bíblia apresenta um Deus soberano que tem o império das trevas em suas mãos, não há império que Deus não domine, mas a Bíblia ao mesmo tempo mostra, tome cuidado, fuja, não é, das ações, das ciladas, tome cuidado com as ciladas de Satanás. E Jesus deixou isso muito claro em todo o seu ministério aqui, em todos os seus ensinos, o quanto Satanás causa dano na vida das pessoas. Desde o início, desde os nossos primeiros pais, ele trouxe problemas sérios e ele não fica quieto. É muito interessante que o livro de Apocalipse deixa isso muito claro, que ele sabe que não teve mais o que fazer para impedir a volta ou a vinda de Jesus, a primeira vinda. Ele não conseguiu impedir a gloriosa vitória de Cristo na cruz, então agora ele se volta contra a igreja. E por isso nós vemos na história da igreja, Satanás colocando no coração de imperadores a perseguição contra a igreja. E muitos morreram porque, por obra de Satanás, né, muitos tiveram aí a vida ceifada, porque ele não está brincando, ele vem para roubar, matar e destruir, como diz o Senhor Jesus. Ainda bem que o versículo não termina só nisso. Se o versículo fosse só essa parte, nós poderíamos ficar muito preocupados, né? Jesus, falando de Satanás, ele diz que ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se você não buscar a vida de Cristo, você vai ver o quanto Satanás causa dano na sua vida, roubando, matando e destruindo sonhos, destruindo famílias, destruindo as esperanças, a alegria, destruindo a saúde e tantas outras coisas. Então nós não podemos brincar com Satanás, mas não podemos também nos desesperar, porque houve um libertador que veio, alguém que nos libertou do império das trevas, como Paulo diz lá aos Colossenses, ele em Cristo, Deus Pai em Cristo, nos libertou do império das trevas. Aí no capítulo 2, ele diz que ele despojou os espíritos, ele tirou as armas dos demônios, quando morreu na cruz, triunfando deles na cruz, conforme o capítulo 2 de Colossenses nos diz. Mas Satanás está ainda trabalhando, tentando de toda forma tirar a nossa paz, a nossa alegria, tirar a bênção da comunhão com Deus que nós temos. E aqui o texto vai mostrar como Satanás agiu na vida de um jovem, de um rapaz, nós não sabemos a idade dele, mas como aquele rapaz estava transtornado por obra satânica na sua vida. E isso é uma realidade não só dos tempos bíblicos, é uma realidade que nós encontramos na vida de muita gente ao nosso redor. Há tantas pessoas que estão possuídas, algumas oprimidas por Satanás, mas algumas até mesmo possuídas por Satanás, porque ainda não experimentaram a graça de Jesus na sua vida. Era o caso desse jovem ou desse homem, conforme registro de Marcos capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler e conforme lemos, vamos falar um pouquinho, parando para falar da história desse homem. Vejam o que nos diz o texto. Nos diz assim a palavra do Senhor. Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Olha só, o texto diz que Jesus, naquela tempestade, lembram, nós falamos hoje pela manhã, Jesus fala aos discípulos, ele está ensinando num barco, né, à beira do mar da Galileia, na região lá de Cafarnaum, e ele diz aos discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado. E aí acontece uma terrível tempestade, onde eles acordam Jesus. Jesus estava dormindo, cansado, um dia muito cheio de tarefas ali, o dia mais atarefado de Jesus, segundo os estudiosos, e eles acordam Jesus, Jesus vai e acalma o mar. Ao chegar
Na outra margem, na região dos Gadarenos, ou na cidade de Gerase, região chamada também como Gadara, naquela região, ao chegar ali, eles chegam e ao desembarcar, verso de número 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha que situação desse homem. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmãos, eu não sei se você já teve experiência de ver alguém endemoniado, ou de participar ali de um momento de clamor, para que Deus liberte alguém endemoniado. E é impressionante como a força de Satanás, ela é algo incrível, porque a pessoa pode ser a pessoa mais fraquinha desse mundo, pessoa totalmente debilitada na saúde, mas a força que ela tem enquanto endemoniada é excomunal, é terrível. E quem está orando ali tem que tomar muito cuidado, senão pode tomar umas bordoadas ali graves, E você tem que ficar atento, porque Satanás ele não está brincando de forma alguma. E era o caso desse jovem, ninguém conseguia prender o jovem. Mesmo com cadeias, ele conseguia se soltar, ele despedaçava os grilhões. Olha só como diz o texto, ninguém podia subjugá-lo. Passar por aquele local era um local, sem dúvida, sombrio e perigoso, porque aquele jovem ali estava. Aliás, o evangelista Mateus diz que eram 2, Marcos e Lucas registram apenas um, que talvez era a situação mais grave desse jovem, deste homem, mas Mateus diz que não era nem só ele, eram 2, e com certeza naquela região tinha muitos outros que estavam possuídos também por Satanás. Verso 5, aquele homem andava sempre de noite e de dia, ou seja, ele não dormia, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Algumas coisas aqui que a gente precisa considerar. O texto diz que ele andava dia e noite clamando, ou seja, esse homem estava completamente perturbado, ele não conseguia ter paz para dormir, e o dia e a noite inteira ele clamava, gritava aos berros por meio dos sepulcros, por entre os montes. Aquela região de Gadara, ela tem, logo que desce do barco, que Jesus desceu do barco, há uma subida de montanhas com vários sepulcros. E vamos lembrar que os sepulcros daquele tempo não era no chão, não era cavado ali uma cova no chão, era uma cova esculpida em rochas. Então aquele homem vivia no meio daquelas rochas, daquelas cavernas como sepulcros, e se ferindo dia e noite com pedras. Satanás tentando destruir, matar a vida daquele jovem, E um jovem, claro, que por conta dessa situação completamente abandonado dos seus queridos. Você não vê aqui a sua família preocupada com ele, tentando ajudá-lo, talvez porque nem sabiam como lidar com isso. Você não vê a sociedade de Gadara ou de Decápolis, que são as 10 cidades ali ao redor daquele local. Ninguém interessado, não havia pessoas interessadas na vida desse homem, mas Jesus sim. E quando Jesus chega, olha que interessante, o verso 6, quando de longe ele viu Jesus, talvez você se confunda com a expressão aí, porque o texto diz que ele correu e o adorou, mas cuidado com essa ideia. Não que Satanás aqui está adorando a Cristo, mas é a expressão de se curvar diante de Cristo, de se ajoelhar, de se inclinar. Não houve uma adoração sincera, porque Satanás nunca vai fazer isso, ele nunca vai adorar a Deus sinceramente, não é verdade? Então não é a verdadeira adoração em espírito e em verdade, mas ele se curva diante de Cristo. O que muitos estudiosos defendem é que quando Satanás viu que Cristo chegou, ele pegou aquele homem, tão forte como era, que nenhum grilhão conseguia segurá-lo, e aquele homem veio com tudo para destruir Jesus, para matar a Cristo. Era esse o objetivo de Satanás.
Vamos lembrar que o objetivo de Satanás na Bíblia, desde os primórdios, desde a queda, é impedir a volta ou a vinda de Cristo. E quando Cristo veio, ele tenta de todas as formas matar Jesus, colocando no coração de Herodes, por exemplo, para que mate todas as crianças com até 2 anos de idade. O alvo de Satanás é impedir que Cristo morra pelos pecadores. E aqui talvez fosse uma das melhores oportunidades. Nós falávamos hoje pela manhã que talvez a própria tempestade que foi levantada ali no mar da Galileia tenha sido obra do próprio Satanás para matar Jesus no barco junto com seus discípulos. Mas como isso é possível se ele tem o domínio de todas as coisas e ele diz aos seus discípulos: não sejam covardes, não sejam tímidos, e Jesus vai e aquieta o mar. Quando Jesus chega, aquele homem desce das montanhas, dos sepulcros, louco para destruir Jesus. Mas ele se curva aos pés de Cristo, porque esse é o lugar de todos que foram criados por Deus, até mesmo de todos os demônios. Todo poder e autoridade está sob Jesus e debaixo dos pés de Cristo. Não há potestade, não há principado algum, não há demônio em qualquer lugar que venha agir sem o cuidado ou sem o limite que só Deus pode dar. Ninguém consegue agir sem a permissão do Senhor Jesus. E aqui Satanás, ele se curva aos pés de Cristo. Por quê? E aí ele ainda conversa com Cristo, ele faz um pedido, né? Verso de número 7. Ele diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, ou filho do Deus Altíssimo. Olha só, ele usa expressões dos Salmos. Satanás conhece a Bíblia. Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, uma referência ao Messias. Eu conjuro-te, eu peço, eu juro por Deus. Satanás jurando por Deus é um negócio incrível, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O que ele está dizendo aqui? Cristo, não é para o Senhor estar aqui. Aqui não é a terra de Israel, né? Aqui é o povo que não tem nada a ver com você ou com o próprio Cristo. Então Satanás está dizendo a Jesus: olha, não é o momento. Ele tenta de alguma forma enganar a Cristo aqui. Por quê? Porque Jesus disse àquele espírito: espírito imundo, sai desse homem. Jesus não precisa de mais nada senão apenas uma palavra, e todos os espíritos se curvam diante dele. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Como Paulo vai dizer lá aos Filipenses: todo joelho vai se dobrar, se curvar diante de Jesus. Não há aquele que não se curvará. E aqui o texto, ele mostra algo muito interessante, né? Porque o texto diz assim: Jesus faz uma pergunta, verso 9. Perguntou-lhe Jesus, né? Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por causa dessa pergunta, alguns movimentos de batalha espiritual fazem entrevista com Satanás no meio do culto. Você já viu isso, né? Jesus não está dizendo que a gente tem que fazer isso. Por que Jesus faz essa pergunta? Para mostrar aos discípulos, para mostrar às pessoas que ali estavam, porque outros barquinhos também seguiam a Jesus, conforme o texto anterior, para mostrar que ele tem autoridade, não somente sobre um demônio, mas sim sobre todos os demônios. E ele quis deixar isso muito claro. Ele quis que o próprio Satanás falasse ali naquele momento que não era somente um, era uma legião de demônios. Legião é o termo usado para os militares romanos da época, e era na verdade um ajuntamento de cerca de 6.000 homens. Então, em outras palavras, há uma possibilidade de que tinha talvez 6.000 demônios na vida daquele homem. Você imagina um negócio desse, né? Pode ser que não, pode ser que seja menos. Alguns chegam a acreditar que seja pelo menos 2.000 demônios, porque é a quantidade de porcos que vão morrer logo em seguida que nós vamos ver. Mas o fato é, nós não sabemos exatamente quantos demônios tinham naquele homem, mas tinha muitos. E Jesus faz essa pergunta justamente para todos verem que ele tem poder e autoridade sobre todos os demônios. E aí Satanás diz: Legião é meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles não querem sair daquela região.
Jesus o permitiu. Olha só, Jesus atende a oração, a um pedido ali de Satanás naquele momento. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Talvez você pense assim: poxa, mas que maldade que fizeram com os porquinhos. Só que havia um outro problema. Aquela região, mesmo sendo uma região gentílica, uma região com várias pessoas, a maioria deles não eram judeus, não pertenciam à aliança. Ou seja, pessoas como nós, que não somos judeus, nascidos lá de Abraão. Aquela região era uma região gentílica, mas ainda pertencia ao território de Israel. Não deveria ter criadores de porcos naquele lugar. Então há um juízo de Deus aí sobre aqueles homens que estavam em desobediência às próprias leis locais ali daquela região. Então os porqueiros fugiram e anunciaram. O verso 14 diz que eles anunciam na cidade e pelos campos. Eles saem desesperados anunciando aquilo que aconteceu com os porcos, aquilo que aconteceu com aquele homem. Essa é a primeira narrativa, a primeira cena que nós podemos encontrar no texto. Mas há uma segunda cena muito interessante, porque o texto continua ainda no verso 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Ou seja, as pessoas vieram da cidade para a beira daquele mar, do mar da Galileia, do lago de Genezaré, indo ter com Jesus. Verso 15, ele é muito precioso no texto. Vejam só o que acontece, o que eles viram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E aí eles temeram. Presta atenção nisso. Eles veem aquele homem que não tinha sossego dia e noite. Aquele homem que berrava, gritava, e que ninguém tinha coragem de passar por ali, porque poderia ser talvez ferido por aquele homem. Agora ele está assentado aos pés de Cristo. Essa ideia de estar assentado tem a ver com o ensino, tem a ver com, para a cultura judaica, se assenta para aprender. E ele está assentado, ele está bebendo dos ensinamentos de Jesus ali. E aqueles homens não conseguem acreditar no que veem. Como assim? Esse homem louco, desesperado, gritando, se ferindo, agora ele está tranquilo, assentado aos pés de Cristo. O que eu acho mais bonito ainda no texto, ele está vestido. Lembra que o texto diz que ele estava nu, andava nu, se ferindo, se cortando o tempo todo. E aqui há uma preciosidade muito grande, porque nós lembramos da queda. A queda da humanidade foi quando o homem e mulher perceberam que estavam nus e tentam fazer um jeitinho, tentam lá fazer folhas de figueiras, roupas de figueiras, para cobrir a nudez, porque perceberam que havia um pecado. Mas Deus não aceitou, porque o único que pode cobrir pecados é Deus. E por isso que em todo o Antigo Testamento, o dia da expiação, expiar é cobrir pecados, o dia em que Deus perdoa o pecado do seu povo, o dia mais importante da nação judaica. O único que pode perdoar, expiar, cobrir o pecado é Deus. E Jesus está vestindo ou vestiu aquele homem. O verbo usado aqui no texto é muito bonito, é lindo demais, porque mostra que a própria mão de Deus vestiu. Jesus pegou roupas e vestiu a nudez daquele homem, para mostrar que o único que pode cobrir a nossa nudez, perdoar os nossos pecados, nos libertar da condenação dos nossos pecados, o único que faz isso é Cristo. E Cristo fez com aquele jovem. Ele vestiu aquele jovem e as pessoas não acreditavam. Ele estava em perfeito juízo, não estava mais desesperado como andava, mas agora em perfeito juízo. E aí eles temem por ver que Jesus tem muito mais poder do que aqueles demônios que ali estavam causando confusão naquela região. Se os demônios com menos poder já traziam problemas, o desespero deles é: esse homem tem muito mais poder do que qualquer demônio, do que todos eles juntos.
E aqueles homens ficam preocupados, temerosos. E aí o verso 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vejam que são homens gananciosos. Eles estão preocupados com os negócios deles. Eles estão dizendo, poxa, Jesus trouxe um prejuízo para a gente. Perdemos 2.000 porcos. O que mais ele vai fazer se ele começar a expulsar demônio de todo mundo aqui? Vamos perder as outras juntas de bois, vamos perder isso, perder aquilo. A sociedade ali daquela região não estava preocupada com aquele jovem, e não só um, mas 2, segundo Mateus, que estavam ali totalmente dominados por Satanás. Eles estão preocupados com seus negócios. E eles entram, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vá embora daqui, Jesus. É impressionante como Jesus experimentou o sentimento da rejeição, desde o seu nascimento. Os irmãos lembram disso? Não havia lugar para eles na hospedaria, lembram disso? Ele que criou todas as coisas, ele que é dono de todas as coisas. Onde ele chegava, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, de acordo com Isaías 53, cumprindo a profecia de Isaías 53. Jesus era desprezado e foi desprezado aqui por aqueles habitantes da região de Gadara. Eles não estão preocupados com Jesus, mas eles estão preocupados com as coisas deles, com a ganância deles, e eles preferem que Jesus saia da vida deles. É assim com muita gente hoje. Mas sejamos sinceros, é assim conosco, quando nós decidimos pecar. Nós estamos dizendo, Senhor, vem daqui a pouquinho o Senhor chega. Nós sempre tentamos, barganhar com Deus, como se Deus não estivesse presente, olhando para todas as coisas. Como diz a teologia reformada, nós temos um Deus corendeu, que olha o tempo todo para a gente, que conhece tudo sobre nós. E a gente muitas vezes tenta fazer com que Deus esteja afastado. Senhor, agora não, depois o Senhor vem, depois o Senhor volta. Agora não é interessante. Para aqueles homens, eles preferiam Jesus distante. Então o texto diz, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aí o verso 18, ao entrar Jesus no barco, olha só o que o endemoniado faz, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E aqui é curioso o verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Olha que interessante, Jesus atendeu a oração de um demônio, mas não atendeu a oração de um crente, de um convertido, de um liberto por ele próprio. Mas havia uma razão muito especial para isso. Ele diz aqui no próprio verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquelas 10 cidades, Decápolis significam 10 cidades ao redor do mar da Galileia, para outra margem contrária a Nazaré, a Cafarnaum. Aquelas 10 cidades ouviram a pregação do Evangelho por um missionário. Aliás, esse homem se torna o primeiro missionário da igreja cristã, primeiro missionário enviado por Cristo. Ele passou por diversos locais, dizendo às pessoas o que Cristo havia feito na vida dele. É curioso que quando nós olhamos para a arqueologia, nós vamos encontrar igrejas mais antigas naquela região, muito provavelmente fundada pelo ministério, pelo testemunho daquele homem. Irmãos, eu fico pensando assim, quantas vezes a gente dá desculpa para não fazer a obra de Deus, para não ser testemunha do Senhor para a vida das pessoas? É muito provável que aquele gadareno nem sequer conhecia a Bíblia direito. Ele não era um judeu. Aliás, esse texto, ele marca a libertação, que o ministério de libertação de Cristo não é só para os gentios ou para os judeus, mas também para nós, gentios. Então é um ministério importantíssimo, que vai dar base para a continuação
do próprio ministério missionário de Paulo. Paulo tinha a base para pregar ao gentio, porque Cristo fez isso. Cristo liberta um gentio e ainda manda ele pregar, anunciar para todos os povos. Mas olha que interessante, o texto vai mostrar que aquele homem passa a anunciar o que Jesus fez na sua vida. Só pode oferecer a água da vida quem experimentou a água da vida. Só pode dizer ou falar de Jesus aquele que experimentou a obra de Cristo na sua vida. Será que você tem algo a compartilhar com as pessoas? Eu me recordo que há 17 anos atrás, 17 anos, um pouquinho mais, 18 mais ou menos, 18, 19 anos, por aí. Nós começamos um trabalho missionário com a Igreja de São Caetano, aqui no Jardim Patente, lá no condomínio São Caetano, com mais de 7.000 pessoas morando ali. A ideia é de abrir uma igreja ali no bairro. Eu lembro que uma das primeiras convertidas do nosso trabalho foi a senhora chamada Júlia, minha vizinha assim do lado. Ela ficou sabendo que nós íamos fazer uma reunião de oração toda semana. A Renata conseguia conversar com as senhoras ali do prédio e dizer, vamos ter uma reunião de oração, e ela ficou sabendo. Essa mulher não sabia um versículo de cor, recém-convertida, ela levou mais de 50 pessoas para ouvir Jesus lá em casa. Mais de 50 pessoas por uma só mulher que não sabia de cor um verso da palavra. Não há desculpa para não falar do amor de Deus. E Jesus diz àquele homem, você não vai comigo. Você vai para o seu, você vai para a tua casa, para a tua família, você vai para todas essas cidades anunciar o que eu fiz na sua vida. Talvez você pense assim, mas esse homem tinha um bom testemunho, né? Esse homem tinha um grande testemunho de libertação. Ele tinha o que contar para as pessoas. E eu gosto de, quando falo sobre esse tema evangelização, eu gosto de fazer um exercício aqui. Eu queria perguntar para a igreja, para todos aqui presentes, quantos de vocês nasceram numa igreja evangélica? Levanta a mão. Eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês não tiveram o mesmo privilégio, aliás, vocês têm um privilégio muito maior do que eu, do que o Mauro, de que outros irmãos aqui. Porque desde o berço vocês experimentam a graça, a aliança, a comunhão com Cristo. Vocês têm muito mais testemunhos para contar do quanto Deus libertou, do quanto Deus ajudou, do quanto Deus usou os pais de vocês para falar ao coração de vocês, do que aquele gadareno e do que aquele que não nasceu na igreja. Você não precisa ser um ex-viciado, um criminoso ou um ex-criminoso, ou um endemoniado para falar o que Jesus fez na sua vida. Testemunhar é mostrar às pessoas o quanto Jesus é importante para nós, o quanto a vida só faz sentido com Cristo, o quanto Ele veio libertar a cada um de nós dos nossos pecados e libertar das ciladas de Satanás. E se você nunca se desviou da igreja, do caminho do Senhor, você tem muito mais motivos para falar às pessoas o quanto vale a pena servir e andar na presença de Deus. Aquele homem talvez não conhecia nem um versículo da palavra das Escrituras do Antigo Testamento, mas ele falou o que Jesus era para ele. Assim como aquele coxo, quando foi curado por Pedro e João no templo, ele chega para as autoridades judaicas e diz, olha, eu posso falar o que ele fez em nome de Jesus por mim. Com certeza você tem tantas coisas que você pode compartilhar do amor de Deus, e é para isso que nós aqui estamos. Nós somos libertos do pecado, somos libertos das ciladas de Satanás. Deus nos libertou, conforme Paulo escreve aos Gálatas, Ele nos libertou. E nós não devemos novamente entrar em escravidão. Nós não devemos mais flertar com o pecado, brincar com coisa séria. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos os meios de graça, a palavra, a oração, a ceia, a participação na igreja, Satanás vai causar várias confusões. Quantos casamentos acabam
pelas ciladas do Satanás? Quantos filhos se desviam pelas ciladas do Satanás? Ele não está brincando, ele vem para roubar, matar e destruir. E se você não encher sua vida com a água da vida que é Cristo, como Jesus chega a ensinar mais para frente nos evangelhos, nós temos essa lição preciosa de Jesus. Não adianta expulsar demônios se for um demônio e você não preencher o seu coração com as coisas de Deus, porque vai voltar muito mais. Por isso a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo sobre a plenitude do Espírito Santo, que nós vivemos em tempos difíceis, complicados e que devemos ser prudentes no nosso proceder de vida. Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, ou seja, não viva no pecado, qualquer que seja o pecado. Mas não adianta só se afastar do pecado. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não dê nenhum lugar para Satanás agir na sua vida. Porque se você der, ele vai entrar. Se você der brecha, ele entra na sua casa. Por isso, cuidado, jovens, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as músicas. Parecem tão legais, principalmente em outra língua, né? Ah, que música legal, e às vezes você está cantando em adoração ao demônio. Cuidado. Cuidado, né, com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você vê na sua casa, com a cultura que você cria no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. Porque Satanás está o tempo todo tentando tirar a gente do foco. Nós não precisamos temer a ele. Se nós temos Cristo, nós temos o nosso libertador. Mas ele não vai sossegar enquanto nos tentar causar problemas, danos contra nós. Por isso Paulo vai dizer lá aos Efésios: tome toda a armadura de Deus, não apenas uma parte. Não fique vulnerável, tome cuidado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal. Que Deus assim nos ajude a reconhecer que as promessas do Natal lembram-nos daquilo que Cristo veio fazer. Cristo veio trazer libertação. Libertação aos cativos, aos algemados. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado. Nós somos libertos da ação demoníaca, satânica. Satanás não pode nada mais contra nós. Se estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores nele. Não vencemos por nossa própria força, mas vencemos nele, na obra dele, no poder dele, no nome dele, que é sobre todo nome. Ele tem poder e autoridade para subjugar qualquer demônio. E ele é quem nos guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel, conforme diz o Salmo 121.